Boa tarde a todos, a todas os presentes. Nós vamos estar iniciando o nosso trabalho de hoje, agradecendo a presença de todo mundo, né? E que seja o momento da gente poder conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica que está despontando aí na área da medicina e da psicologia, como uma das áreas mais promissoras que existem. Vou tentar passar para vocês um pouco aquilo do que eu aprendi, do que eu conheci nos últimos anos, né, com a minha especialização. E a gente pode, no final, estar debatendo, trocando ideias, mais do que responder a perguntas, né, porque tem muito material na internet sobre esse tema. Eu só deixo já de início um alerta, porque como tem muito material, existe material bom e ruim. E, no fundo, ninguém vai passar a pérolazinha, né? É necessário que se faça um curso realmente presencial, que eu acho ideal. Cursos online têm sua validade, mas eu acho que fica meio restrita ainda as informações, né? Nada como fazer um curso presencial. Essa imagem que vocês estão vendo, embora pareça um olho, é uma imagem da colisão de duas galáxias, que resultou na imagem parecer de um olho. Bom, eu estarei abordando, então, hoje, o tema iridologia, o que seus olhos revelam. E a própria imagem que já está na tela, ela já nos suscita algumas coisas, né? É uma íris, que se você olhar a pessoa de longe, você vai olhar, nossa, que olho bonito e tal. O iridologista, ele já olharia com muita restrição esse olho. É uma íris azul, embora tenha marcas e manchas brancas e marrons. E a gente vai até entender, nós vamos entender um pouquinho mais dessas manchas, esses sinais que estão na íris. Aqui o meu currículo para vocês terem uma noção um pouquinho da minha formação, acho importante passar, não vou ficar lendo. Eu só queria ressaltar minha especialização em iridologia pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. E ao final do texto, vocês estão vendo lá embaixo, atendimento psicológico online, e o meu site, um site que eu terminei de finalizar esta semana, em que eu estou colocando à disposição, até em função do momento atual e talvez do futuro, o atendimento online. Aliás, essa coisa de futuro, a gente vai estar no mês que vem, em novembro, abordando um tema dos próximos 10 anos, e aí a gente pode estar falando, aprofundando um pouco mais essa questão do futuro próximo. Aí a imagem do meu site para vocês terem uma ideia quando acessarem a página. Bom, vamos lá então para o nosso tema. Iridologia. Se a gente pesquisar na internet, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar a seguinte definição, como sendo, né, iridologia também conhecida como iridodiagnose ou irisdiagnose, que é uma prática pseudocientífica de medicina alternativa, cujos proponentes afirmam que os padrões, cores e outras características da íris podem ser examinados para determinar informações sobre a saúde sistêmica do paciente. Então, vocês vejam que é uma informação bem complexa, né? Bastante extensa, e eu queria ressaltar aí a questão de uma prática pseudocientífica. E esse termo ele é um pouco perigoso, porque hoje se fala muito no que é científico, no remédio científico, na pesquisa científica, no tratamento científico. Então dá a impressão que o que não é científico não tem valor. E esse pseudo deixou essa afirmação sobre a iridologia um tanto quanto de menos-valia. Eu, particularmente, prefiro esta definição, bem simples. O que é a iridologia? É o estudo da íris, como o próprio termo é colocado, estudo da íris. Particularmente pelo que a gente vai estar abordando hoje, e pelo uso que é feito do estudo da íris, eu prefiro o termo íris-diagnose, para definir o estudo que eu vou estar trazendo para vocês. E a íris-diagnose como sendo diagnóstico através da análise das características da íris. Veja, eu não coloquei diagnóstico médico nem psicológico, embora pudesse ser até colocado, mas para evitar de entrar na área médica ou psicológica, tanto que
a íris diagnose, ela não tem o reconhecimento formal nem da medicina nem da psicologia. Embora eu ache isso um absurdo, né? Dessas duas ciências não terem a íris diagnose como um instrumental de trabalho. Tanto que ela faz parte mesmo das ciências complementares, das terapias complementares, das terapias holísticas. Nesse sentido, ela pode ser utilizada, ela pode ser exercida, mas ela não pode ser exercida dentro da psicologia. Mais ainda da psicologia do que da medicina, porque a medicina é um pouco mais aberta, ela permite que o médico explore circunstâncias novas. Já a psicologia não, tanto que eu não posso usar essa técnica no consultório. Se eu usar, eu perco o meu diploma. Eu posso usar como pesquisador, um psicólogo que está desenvolvendo uma nova teoria dentro do instituto, mas dentro da psicologia ou da psicoterapia, eu não posso, e vocês vão ver que pena, porque a ajuda ao paciente e a possibilidade de visão dentro da psicologia seria imensa para ajudar a pessoa que tem alguma situação psicológica aí, não só já estabelecida, mas preventivamente. Vocês vão entender por quê. Bom, aqui está o que é de mais importante nessa minha apresentação. Por que a íris ela pode ser usada como diagnóstico, tanto em psicologia quanto em medicina? A medula espinhal é formada do mesmo tecido neural que dá origem ao cérebro e é responsável pelas transmissões nervosas de todas as regiões, órgãos e tecidos do corpo. O olho e a íris são tecidos cerebrais formados a partir do cérebro e, por isso, são uma extensão deste. Então, vocês percebam que a medula é formada do mesmo tecido que o cérebro. E aí nós temos a ligação de todo o corpo com o cérebro através da medula espinhal. E o olho e a íris também são tecidos cerebrais, ou seja, eles são formados conjuntamente com o cérebro. Né? Na ilustração, a gente pode ver a ligação íntima com o cérebro. Então, está aqui, vamos dizer assim, o segredinho da iridologia. Ela é formada junto com o cérebro. Ela é uma extensão do cérebro. Se a coluna ou a medula espinhal, ela reflete no cérebro todos os mínimos pontos do nosso organismo, do nosso corpo, a íris, da mesma forma também. Ela reflete cada partezinha do nosso corpo. E por isso ela pode ser utilizada como um instrumento de diagnóstico e também de tratamento ou até, mais ainda, preventivo. E o que é a íris? A íris é uma membrana arredondada, retrátil, diversamente pigmentada com um orifício central, a pupila, que se situa na parte anterior do olho, por trás da córnea e à frente do cristalino. Então, nós temos aqui a íris. Vocês estão vendo aqui a azulzinha. Ela é... Aqui nós temos a córnea, né? Ela está, então, atrás da córnea e na frente do cristalino, que é essa parte branca, que quando faz cirurgia de catarata, é esta membrana que é retirada e aqui colocada uma lente. Então, nós temos aqui o olho, esquema do olho, né? A esclera, que é a parte branca, a pálpebra com os cílios, a íris, a parte colorida, e a pupila, que é o pretinho, que na verdade é um furo, né? Porque o que acontece com a luz? Ela entra aqui, passa por toda essa estrutura e vai refletir aqui no fundo, no nervo óptico e na retina. E é aqui que acontece, vamos dizer assim, a visão, né? Nós teríamos, então, assim, o que é a íris, né? Aqui a gente tem como ver que ela tem, né, até ela é elevada aqui, né? Ela não é fininha, né? Ela tem um corpo, né? E toda essa formatação. E aqui nós temos a entrada do olho, né? Por onde entra a luz. Então, a íris é tudo isso, né? Essa parte colorida do olho. E aqui nós temos uma estrutura que eu vou falar à parte, que é extremamente importante, vai causar polêmica na sala, já vou adiantando, é a chamada orla, a orla pupilar interna, que é bem na bordinha aqui da entrada aqui do olho, tá? Essa é a íris, que é o nosso instrumento de estudo e de trabalho.
Vocês vão ver como que é um... Quem fez, fez bem feito, né? Trabalhou direitinho, nos deu um instrumental aí, que está sendo descoberto, cada vez mais estudado, e vocês vão ver a dimensão que a íris pode nos proporcionar em termos do trabalho médico, psicológico, terapêutico também. Vamos ver, então, um pouquinho da história, como começou esse negócio de iridologia, que não é tão recente assim, se a gente for fazendo um trabalho aí arqueológico, né? No Egito e Grécia antigos, já havia relatos de estudos iridológicos. No século XVII, também foram encontrados muitos estudos científicos sobre os sinais na íris. Com relação aos povos, o olho, especificamente a íris, é referenciado como caminho para o conhecimento interior do homem. Se a gente pensar no olho de Órios, se a gente pensar no olho que tudo vê, a gente já sabe a importância que tem a íris para os povos, né? O olho é dito como o caminho para a alma, né? A maneira de você entrar em contato com a alma de outra pessoa seria através do olho. Então, o olho tem um significado muito importante para os povos de maneira geral. Aqui está o responsável pela iridologia, ou pelos estudos, ou por onde a iridologia tem caminhado. Ignaz von Perskele, um garoto de 10 anos, que deu início a tudo isso. Como? Ele, caminhando, encontrou uma coruja com a patinha quebrada. E ele percebeu, como a coruja tem os olhos grandes, que tinha uma marca na íris da coruja, do lado da perna quebrada. E aí, o que ele fez? Ele começou a cuidar e tratar a coruja, e à medida que aquela perna ia sarando, aquela fratura ia sarando, aquele sinal na íris ia diminuindo até desaparecer, ou ficar muito tênue. E aí, como as grandes descobertas científicas ocorrem, que são de maneira intuitiva, ele iniciou estudos, né, depois de adulto, e descobriu o quanto que o corpo era refletido na íris, inclusive não só situações de patologia, mas como de cura, como aconteceu com a coruja que ele ajudou a salvar. Isso foi em 1836. Depois vieram os estudiosos modernos, né? Dr. Bernard Jensen, da escola americana, onde se baseia muito da iridologia ocidental. O Joseph Deck, da escola alemã. Eu não vou estar falando de nenhuma teoria especificamente, né? Mas vou abordar do Bernard Jensen, porque aqui é mais usada. Mas não vou entrar em detalhes porque não é o caso no momento. Temos também Dan Johnson, que é um americano que foi precursor da iridologia psíquica. Vou estar falando um pouco mais dele nessa apresentação. Dr. Daniele Lorito é um italiano com estudos sobre traumas psicológicos, e essa teoria que o Dr. Daniele desenvolveu, olha, é uma coisa fantástica, perigosa, vou mostrar também o porquê, mas fantástica, que poderia muito bem ser usado dentro da psicologia, mas não podemos, infelizmente. Eu estou trazendo aqui o Dr. Celso Batello, brasileiro, criador do mapa condensado de íris diagnose, precursor e, vamos dizer assim, quem praticamente iniciou a iridologia no Brasil foi o meu professor, foi com ele que eu fiz a minha especialização. E com toda a modéstia, eu estou me colocando também, né, José Antônio de Oliveira, em função do meu TCC, no meu curso de especialização, que é um estudo sobre a personalidade refletida na íris, baseada na teoria junguiana, que tem muito a ver com a teoria do Danny Johnson, que é da iridologia psíquica. Eu tenho um trabalho, esse trabalho eu vou estar colocando no meu site, que eu mostrei no início do site, né? Eu sempre vou estar atualizando semanalmente meu site, e esse meu trabalho, essa minha pesquisa científica, vai estar lá, colocada para a pesquisa futura de vocês. Muito bem. Então, vamos lá. O que o olho revela? A gente tem aqui um olho, né? Com a íris, os cílios, a esclera. E se a gente olhar aqui, olhando a pessoa de longe, a gente
falaria provavelmente, nossa, que olho azul lindo, né? Mas o que a gente pode ver? Como que um iridologista começa a fazer a íris diagnóstica? Como que um psicólogo, um terapeuta holístico, começa a olhar essa íris? Né? Ele começa a olhar realmente o geral da íris, né? A cor, vocês podem ver aqui está mais marrom, ela não é então tão azul, ela está aqui amarronzada, né? Tem algum sinal aqui, tem, né? Aqui na borda dela está mais azulado, né? Nós temos essa coloração, esse esbranquiçado também na íris, né? O que isso pode significar? Temos aqui na esclera esses vasos, né? Esses vasos a gente também considera como estruturas que corroboram, que confirmam o que a gente vê aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem uma estrutura mais escura. Nós temos aqui, chamado uma flor, uma pétala. Temos alguns riscos. Aqui, essa parte, nós temos como se estivesse saindo, né? Aqui, tivesse uma marquinha. E nós temos aqui um vaso apontando para essa região. Então, nessa estrutura aqui, nessa íris, eu me concentraria mais nessa região, por esse vaso. Temos esse outro vaso aqui, né, que aponta para essa região. Então, a gente olharia o olho, né, o que o olho nos revela é exatamente o que está aqui, né? A gente olha o olho da pessoa, a gente tem que estar atento se é o olho direito ou esquerdo. Por exemplo, esse olho é um olho direito ou um olho esquerdo? Direito, né? Se a gente ver aqui o cantinho, é como uma pessoa olhando para a gente, é um olho direito. O olho direito tem a ver com a mãe, lado feminino da família. O olho esquerdo com o pai. Aliás, desculpa, perdão, o contrário. Lado direito com o pai, cérebro esquerdo. Lado esquerdo com a mãe, cérebro direito. Questão do yin yang, do masculino e feminino, do positivo e negativo. Então, vocês percebem que a íris, que aparentemente a gente só se preocupa, só vê a cor, tem tantas e tantas possibilidades de interpretação, de conhecimento. Uma coisa simples, olha quanta coisa nós podemos ver. E o olhar do especialista, logicamente, já bate o olho, já vê muito mais coisas, né? Muito mais marcas, que eu vou estar mostrando para vocês nos próximos slides aí. Bom, este aqui é o mapa condensado de iridologia do professor Celso. Vocês vejam, então, que a íris, aqui é a íris direita, a íris esquerda, tem todo o nosso corpo aqui, né, delimitado na íris. Sendo a parte cerebral aqui, se vocês pegarem e olhar a pessoa de frente, né, ou ela de lado, com o lado direito, né, você vê a pessoa na lateral e o lado direito dela virado para você. O que você vai ter aqui, se você olhar a pessoa de lado? A parte do lado esquerdo dela é as costas. E a parte da frente é a parte da boca, bronze, né? Esôfago, da garganta. Então, vocês podem ver que aqui no mapa é a mesma coisa. Essa parte aqui diz respeito mais às costas, ó, pulmão, ombro, né? Pescoço, a parte de trás do corpo. E aqui, a parte da frente, tireoide, cordas vocais, esôfago. A coluna está nessa posição, poderia estar aqui, mas nas descobertas se percebeu que aqui a parte da coluna é vista nessa parte da íris. Temos aqui a parte dos genitais, ó, rim, testículos, fígado, e assim vai, né? Íris esquerda também. Se você colocar a pessoa de lado para você, com o lado esquerdo virado para você, é a mesma coisa. A parte língua, maxilar, nariz, tireoide, parte da frente estaria desse lado, a parte das costas, né? Estaria aqui desse lado. Então, esse é um mapa que a gente utiliza muito, é um mapa que eu utilizava nas minhas pesquisas, investigações, e pessoal, é impressionante. Vocês não sabem como que bate isso daí, viu? É impressionante. Cada pontinho desse, cada área dessa que a gente vê, a gente vai percebendo que não só questões físicas, mas questões mentais também a gente pode determinar através desse mapa. E eu digo mais, não só questões que estão estabelecidas, mas questões que estão com potencialidade de vir a ser, por exemplo, um sintoma de uma doença.
Eu esqueci de falar no início, né, o que os olhos revelam, mas basicamente o que a íris mostra são fragilidades, né? Fisicamente falando, fisiologicamente falando, um sinal na íris, ele vai mostrar um órgão de menor resistência. O que significa isso? Se você tem um sinal no pulmão, ali está indicado que você tem uma menor resistência. Ou uma situação já estabelecida. Se for algo de menor resistência, e aí está a cerejinha do bolo, você age preventivamente. Então, você tem lá no pulmão um sinal, uma marca. Não é algo estabelecido. Então, vir a ser uma possibilidade de vir a ser de um sintoma. Se for em termos de medicina, o que você falaria para a pessoa? Olha, não fume, cuide do seu pulmão, né? Se fosse na parte psicológica, o que você iria agir? Na parte das emoções. Qual é a emoção do sintoma dentro da medicina tradicional chinesa? A tristeza. Você iria trabalhar a questão da tristeza e dessa emoção, desse sentimento com a pessoa. Se tem uma situação estabelecida, uma depressão, por exemplo, beleza, o sinal está ali na íris. Não tem, é uma possibilidade da pessoa vir a ter um quadro depressivo, então você age preventivamente. Mas veja, a gente não pode fazer disso uma lei. Você não pode pegar a iridologia como nenhuma teoria psicológica e enfiar dentro do paciente, dentro da cabeça do paciente. Não, é o paciente, né, que você traz para dentro da teoria. E você, através do paciente, você confirma o que você vê na íris ou não. Por isso, tem que tomar muito cuidado com o uso que é feito da íris diagnose. Ela não pode ser pega assim como é aquilo e pronto. A ponto de você passar uma informação para a pessoa que pode não ser verdadeira e não vir a ocorrer. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que é um profissional que tem que ter feito um curso muito bom, ter bastante consciência do seu trabalho para poder, enfim, usar a íris diagnose como um fator de ajuda e terapêutico, realmente. O que nós fazemos com este mapa? Mais ou menos isso aqui. A gente não vai pegar o mapa, lógico, e colocar em cima da íris, porque atrapalharia, a gente não veria os sinais. Mas é mais ou menos isso. Aquele mapa, a gente faz isso para analisar a íris, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho do mapa RAID, que é de Danny Johnson, que tem a ver com a iridologia psíquica. Então, ele também divide a íris em várias áreas, né? E aqui embaixo está carinho, perdão, graça. Eu discordo um pouco desse mapa, porque como vocês viram no mapa de íris diagnose, não tem nenhum espaço em branco, e aqui tem vários espaços em branco. Íris direita, íris esquerda, a mesma correlação como no outro mapa, mas com espaços em brancos. Então, eu acho que fica um pouco a desejar. Eu sei de outros mapas, existem outros mapas, esse é o original, por isso eu quis trazer para vocês. Não tenho um estudo aprofundado dessa iridologia, eu fiz o meu próprio estudo, mas é válido para efeito de conhecimento, né? O que os seus olhos revelam? O que o nosso olho revela? O que um iridologista vai ver no olho de cada um de nós? Então, nós temos aqui o mapa, e aqui nós vamos fazer, vamos dizer, muito, mas muito simplificadamente, uma íris diagnóstica. Temos aqui um mapa do olho direito e um olho direito, aqui o cantinho do olho. Se a gente olhar de cara, o que a gente pode ver aí? Nós temos manchas, aqui umas manchas marrom, mais escura, aqui quase preta, uma íris que é azul, provavelmente azul, mas ela está opacificada ou branca, temos alguns vasos aqui. Então, assim, que análise eu faria? De uma maneira muito rápida, muito simples. De cara, eu diria que essa pessoa está totalmente cheio de o uso de muito leite. Ela está muito, como esqueci o termo agora, gente. Muco e catarro. Essa cor branca aqui na íris significa muco e catarro. E uma das coisas que mais muco e catarro dá no organismo, uma inflamação no organismo, é o leite. Nós nascemos para tomar o leite de nossa mãe, não de uma vaca. E a gente faz uso desse leite, ainda mais em caixinha. Se você deixar um ano fora da geladeira, ele vai continuar bom para uso. O
que eu observaria nessa íris também? De cara, a primeira mancha mais escura que é essa, que tem a ver aqui, se a gente transportar essa mancha aqui para a coluna, com o dorso, né? Essa pessoa possivelmente tem uma questão na coluna, uma dificuldade na coluna dorsal. Temos aqui também essa mancha um pouco maior, né? Esse pigmento um pouco maior, que está na área da pleura, do tórax, do pulmão. Eu alertaria para tomar cuidado com relação a questões pulmonares. Em termos psicológicos, coluna. A coluna é que sustenta a pessoa em pé, é a estrutura, estrutural. Eu estaria preocupado com a formação estrutural da personalidade da pessoa. Com relação ao pulmão, questão, então, como já falei anteriormente, tristeza, né? Eu vou mostrar um outro slide mais na frente, para ver essa mancha mais escura ao redor aqui, né? Aqui na orla nós temos outra situação, eu vou mostrar mais à frente numa outra íris, mas é isso, olha, a gente faria uma interpretação assim, procuraria qual área, né, que tem alguma mancha ou alguma pétala, né? Aqui nós temos uma pétala fechada, olha, nós iríamos transportar para cá, mente inata, alucinação, olha, aqui é um risco, nós estamos falando de questões mentais, de transtornos mentais, né? A gente poderia já estar atendendo uma pessoa com alguma situação, e se a gente aliar pulmão, né, uma emoção forte, que é a tristeza, a gente pode ter aí uma situação de uma certa gravidade já implantada, ou a gente pode atuar preventivamente no cuidado dessa pessoa. Com relação à iridologia psíquica, nós temos aqui, então, a mesma íris. Vocês vão ver como é um pouquinho diferente, mas, no fim, o resultado é praticamente o mesmo, se a gente fizer uma associação de ideias. O mesmo sinal aqui, na iridologia psíquica, nós iríamos nos debater com a área 23 e 25. Eu vou pegar só esses dois sinais, porque a gente está dando exemplo e não uma formação. E esse sinal maior do pulmão, que está aqui, a área 3 e 45. Qual que é a área, então, que aqui é a mais escura, eu me preocuparia em primeiro lugar, 23 e 25. A área 23 é a solidão. Então, cada área dessa tem o ponto positivo e negativo. Na área da solidão e a área autodidata, que é aqui, nós teremos na questão da solidão, positivo, desenvolvimento espiritual, amor pela arte e beleza, reclusão, desperto, consciente e misterioso. Na área negativa, ambíguo e recluso, ou reclusa, né? Estou usando o termo mais masculino. Na área autodidata, que é aqui também, né? A área 25, autodependente, acelerado, autodidata, consciência interior. E, negativamente, resistência, imprevisível e inacessível. Parece que eu estou me reconhecendo um pouco aqui nessa área. Aqui na área 3 e na área 45, nós temos na área 3 a graça, na área 45 o coração. Área 3, então, capacidade de autocontrole, falando positivamente, né? Espontaneidade, expressão de paixão, envolvimento dramático, santidade, romântico e tranquilo. A parte negativa na área da graça, área 3, ira, perder amor, sadismo, depressão, dúvida, frigidez, desacato, dado ao flerte e hostilidade. A área 45, aqui, área 45, coração. Positivamente, compromisso, expressão vocal do amor, persuasão, felicidade, júbilo, caridade, riso, verdade, honra, inspiração, deleite. E, negativamente, idealismo nos relacionamentos, coração, aventureiro, exagero. E aqui a gente faz a interpretação dos sinais dentro desse padrão aqui, para cada área, né? Para cada sinal. Lógico que você vai ter já um conhecimento da pessoa. Você não vai pegar e chegar a falar para ela que ela tem um sadismo. Pode não ser verdade. Ou que ela é imprevisível. Também pode não ser verdade. Porque tem outras características psicológicas que têm que ser vistas. Às vezes, esse sinal quer dizer mais a parte fisiológica do que psicológica. Então, temos que tomar muito cuidado no uso dessa interpretação.
Essas informações de cada área do mapa em si, tem um livro do Dr. Celso Batello, chamado Método RAID, que vocês podem pesquisar com mais detalhes. Se eu não me engano, tem em PDF. Aqui nós temos mais 3 íris com sinais que é tirado da iridologia psíquica, e eu fiz uma junção do método RAID com o mapa de íris diagnose. Nós temos, então, na primeira íris, o quê? Uma íris marrom e alguns sinais. Que sinais? De cara, eu diria, essas marcações aqui. Também temos essas aqui, né? Mas, a princípio, eu diria, esse anel é chamado anel de tensão ou realização. São sulcos cravados na íris, e o que eles significam? Pessoas ultra realizadoras, rígidas ou inflexíveis. Aquela pessoa que é muito rígida, que põe uma ideia na cabeça, não muda, né? Difícil de se adaptar. São pessoas que sofrem muito, têm muita tensão muscular e por aí afora. Temos aqui, nessa segunda íris, esses sinais brancos. Eu já falei da questão de muco e catarro, né? É uma íris, uma pessoa que provavelmente toma muito leite. A íris clara, ela parece mais que é marrom, esses sinais. Mas aqui nós temos o chamado anel de harmonia, que são pontos brancos circundando a íris. São pessoas com ideais elevados em questões sociais e também muco e catarro. A terceira íris, você já vê que, olha, poderia também ser visto como uma íris azul, mas temos que sinais. Aqui nós já aprendemos, o anel de tensão e realização. Mas nós temos principalmente essa coloração azul aqui na borda da íris. É um anel de objetividade, que é encontrado em pessoas que buscam sua missão na vida. E também pode indicar problemas circulatórios, né? A pessoa está com uma dificuldade circulatória. Aí, se você vir na área do coração, né? Na área de rim, de bexiga, olha, aqui nós temos já um sinal aqui, que pode ser na área do rim. Então, tudo isso vai se confirmando. Tem outros sinais aqui, mas vocês vão ver em outras íris, para a gente ganhar tempo, né? E vocês vão estar vendo esses mesmos sinais em outras íris, mas eu estou abordando outros aspectos, outros sinais que não nessas íris, tá ok? Eu procurei fotos que deixassem mais evidente o que eu queria mostrar para vocês. Eu falei que eu ia trazer um assunto para vocês que ia causar um pouco de polêmica no momento atual, e é a orla pupilar interna. Que raio é isso? Que coisa é essa? É isso aqui, ó. Nós temos aqui o buraco onde entra a luz, aqui é a íris e aqui é a borda da íris, né? Nós temos essa mancha marrom aqui. Eu diria para você que está de um bom tamanho. Ela poderia ser maior, talvez o dobro, né? Ou pelo menos aí 50% maior. Aqui nós temos uma íris que praticamente não tem orla, ou um pouquinho de nada. E aí vocês podem perguntar o que isso significa. O que a orla pupilar interna nos aponta? O que a orla pupilar interna reflete? Essa diminuição da orla, o normal é tê-la grande, tem a ver com uma situação chamada vacinas. Os terapeutas holísticos ou mais voltados à medicina natural, eles não defendem o uso de vacinas. O uso muito grande, acentuado de vacinas pode levar a isso. Isso é o que eu aprendi, a teoria que me foi ensinado e que eu acredito, porque eu procurei muito na internet pessoas com orla grande e não achei, porque todos nós tomamos vacinas. Então, se a gente pegar isso como uma lógica, né, pode ser que tenha alguma coisa a ver. Então, a gente viria aqui, numa fotografia do olho, aqui uma orla pupilar interna boa, né? Sem ver outros sinais, tá, gente? Não vamos nos preocupar, só orla interna. E neste outro olho, quase nenhuma. O que isso pode trazer? Uma diminuição do sistema imunológico? Não, porque a vacina, ela desperta o sistema imunológico, mas não natural. O nosso sistema imunológico ele é ativado por vacinas, não pelo
organismo que entrou no nosso corpo e ali, naturalmente, pelo o que nosso corpo foi criado, vai desenvolver um anticorpo naturalmente. Ele é induzido a essa produção e isso que pode gerar essa diminuição da orla pupilar interna. Isso é uma teoria, cabe mais estudos, enfim, se alguém se interessar e quiser ir atrás, está aberto aí para melhorar esses estudos, essas colocações. E eu queria trazer um outro tema que também vai causar um certo impacto, e aqui já causou situações muito graves na vida das pessoas, que é o cronorisco. O cronorisco é a teoria desenvolvida pelo Dr. Daniele Lorito, que traduzido é o risco de tempo. Ele desenvolveu uma teoria de diagnose que tem a ver com traumas psicológicos da pessoa, refletido nos antepassados. Então, ele criou este mapa, né? O mapa ele é no sentido anti-horário, vai de 0 anos, né? De 0 de idade até 60 anos. Chegou aqui, continua, 61, 62. Vamos parar no 60 para não dificultar, né? E para mim também, porque o tempo é curto, né? Então, de 0 a 60. Temos um mapa aqui do cronorisco, do risco de tempo. E o que nós vamos analisar? Nenhum outro aspecto da íris. Embora, como iridologista, a gente pode nos valer de outros sinais. Mas aqui, nesse estudo que foi feito, é apontado aqui no colarete, que é essa estrutura que circunda a íris, ela é usada em psicologia por um outro aspecto que nós vemos, mas aqui ele apontou que houve uma entrada aqui, né, desse colarete, e ele apontou aqui 11 anos, que tem a ver com a coluna. O cronorisco ele é refletido na coluna vertebral, os traumas. Eu vou explicar melhor para vocês. Então, aos 11 anos, ele considerou aqui uma situação de trauma, uma idade que aconteceu ou pode vir a acontecer um trauma. Aqui embaixo, ele colocou essa estrutura com 26 anos. Eu apontaria aqui, né? Vocês podem ver, olha a distância daqui, eu apontaria essa estrutura também, em torno de 16 anos. Aqui talvez 13, aqui entrou bastante, olha, está muito próximo. E aqui nós temos a correlação, então, 11 anos, C6, cervical 6, 10, 11 anos. Então, a pessoa que apresenta um problema de coluna na altura de C6, dor, se você aperta, sente dor, tá? Provavelmente na íris ela vai ter um sinal aos 11 anos e aconteceu um trauma na vida dessa pessoa. Aos 26 a mesma coisa. Se nós formos buscar aqui o 26, é em torno de lombar 1. Tá? 26 anos estaria aqui. Essa região, lombar 1. Ela vai ter problema, um disco, aqui, algum problema de coluna, uma hérnia, enfim. E por aí vai, né? E aí, eu vou explicar muito rapidamente, mas para vocês entenderem como que isso funciona. Vem aqui o terapeuta e avalia aqui aos 11 anos um trauma. Muito bem. A criança, né, o adolescente não teve um trauma aos 11 anos. O que ele faz, então, com isso? Né? Ele vai se reportar, eu falei aqui o mapa, olha, vai de 0 a 60, você vai pegar 60 anos, tirar 11, fica 49, não é isso? Então, você vai se reportar aos 49 anos de idade do avô, ou, aliás, do pai ou da mãe. Se for íris direita, aos 49 anos do pai. Se for íris esquerda, aos 49 anos da mãe. Provavelmente esse pai ou essa mãe teve um trauma nessa idade. E a gente traz isso também, até a gente conseguir cortar isso, né? Numa terapia, por exemplo. Não é com o pai e a mãe, a gente vai lá nos 11 anos do avô e da avó. E assim vai, né? A gente vai fazendo essa conta. Aqui, aos 26 anos. Não é da pessoa, pode ser do pai, da mãe, do avô e da avó. Agora, gente, um detalhe, e aqui que é o grande problema. Você vai lá, a pessoa tem 15 anos de idade, tá? E ela apresenta um sinal de trauma aos 26. E ela tem 15. Como que você pode dizer desse trauma aos 26? Se a gente está falando de uma herança familiar, é possível. Provavelmente, essa pessoa
pode vir a apresentar um trauma, ou ela só está pontuando que algum antepassado, na idade correspondente aqui, provavelmente 34 anos, né, teve um trauma. Olha o risco que pode acontecer. Em um caso real, aconteceu, se eu não me engano, em Limeira, foi na época que eu estava fazendo o curso, um aluno, enfim, uma pessoa que ainda estava aprendendo e resolveu usar esse método, e chega para uma mãe e fala, olha, pelo sinal que eu vi aqui na íris, o menino, a criança devia ter uns 10 anos, o teu filho vai sofrer uma situação grave e ele vai morrer aos 15 anos. E ele devia ter uma situação marcada na íris muito grave. Imaginem como que ficou essa mãe com relação ao filho. Ela correu procurar outros profissionais, conseguiu encontrar o Dr. Celso, que conseguiu tirar da cabeça dela que o filho iria morrer aos 15 anos. Como eu falei, pode ser uma situação de antepassado, né? Não necessariamente da pessoa. Então, quem lida com cronorisco tem que tomar um cuidado muito grande com o que vê na íris. Nem tudo pode ser passado, nem tudo pode ser falado, porque, primeiro, pode não ser da pessoa, pode ser de um antepassado. E segundo, se a pessoa não tem um trauma, você acabou de criar um. Então, tem que ser feito com muito cuidado. Essa técnica, somente o Dr. Celso Batello tem no Brasil, pelo menos na época que eu fiz o curso. Não sei se foi aberto para alguma outra pessoa, inclusive para ensinar, né? Então, até esses cuidados a gente tem que ter na hora de procurar um terapeuta para ver a formação, né? Onde ele fez o curso, conversar, ver como que ele trata as pessoas, que cuidado ele tem. Íris, gente, não é brincadeira, não é para qualquer um, para qualquer incauto que vai fazer uso, até para se promover pessoalmente. A intenção é ajudar as pessoas da maneira mais correta possível. Então, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vê na íris. E como a gente fala e o uso que a gente faz. Eu vou passar agora para aquilo que eu conheço, né? Que foi vamos dizer assim, entre aspas, a teoria que eu desenvolvi, ou enfim, estudei mais a fundo, que eu denomino psicoiridologia, a personalidade na íris. Eu vou estar usando a teoria junguiana, rapidamente eu vou passar para vocês, que é a que melhor fica demonstrado na íris, já é uma teoria estabelecida, né? A psicologia junguiana, com os tipos psicológicos, é uma estrutura de personalidade que é demonstrada na íris. Então, a pessoa não precisa fazer um teste psicológico para a gente saber qual a personalidade. Aliás, nisso, eu estava ajudando o professor da aula num curso, né? Estava dando uma palestra no curso, e nós fizemos o seguinte, eu, como psicólogo, podia aplicar testes psicológicos para descobrir a personalidade, e ele atuou como iridólogo. Então, ele fez o estudo da personalidade na íris, baseado na tipologia junguiana, independente de mim, nasquelas pessoas que estavam fazendo curso, que autorizaram o teste e a avaliação. E eu fiz o teste. E no final nós comparamos o que ele descobriu e o que eu vi no teste. Um teste reconhecido, é um teste que é usado em psicoterapia para a gente saber a personalidade do paciente. E eu vou dizer para vocês que 85% bateu. E vocês podem dizer, mas só 85%? Não, 85%. E os 15%? Pois é, os 15% que não bateu tem a ver com o teste. Porque a pessoa, ela pode ter, por exemplo, ela ser introvertida ou extrovertida. E ela pode estar no momento da vida dela que ela foi obrigada, por uma adaptação social, por um momento, se extroverter. Ela é introvertida e foi obrigada a se extroverter. O que vai aparecer na íris? Vai aparecer a essência dela. Ela é introvertida. Ela tem uma atitude de introversão. Isso vai estar na íris, não muda. Mas no teste muda. Então, essa divergência foi em função do teste, porque o teste pontuou o momento, aquele momento, o momento atual da vida da pessoa. Enquanto o estudo da íris trazia a personalidade básica, estrutural dela, que não muda. Ela se adapta, mas se deixar a coisa frouxa, ela vai perdendo essa adaptação, ela vai voltando a ser introvertida. Então, vamos lá. Na psicologia junguiana, nós temos duas atitudes básicas.
que está aqui na íris. Vocês vão falar, nossa, como que ele está vendo isso na íris? Aqui, ó. Uma pessoa que tem uma concentração de cor aqui, ou que essa região um pouco mais diminuída, e aqui, uma pessoa que não tem cor aqui. Então, nós temos, na primeira situação, uma pessoa introvertida. A energia dela é concentrada mais nela, mais no interior dela. E aqui nós temos uma pessoa extrovertida. É como se a energia dela viesse do exterior. Por exemplo, uma pessoa introvertida, no final de semana, vai ler um livro, vai assistir uma TV, né? Vai ficar dentro da sua casa, vai fazer faxina, limpar o armário. A extrovertida, ela vai fazer churrasco com os amigos, vai para o bar, vai jogar. Se ela não fizer isso, é como se ela não tivesse energia. É desgastante para um extrovertido ficar em casa fechado, enquanto para o introvertido não, ele tira a energia dele mesmo. O extrovertido precisa do outro. E tem momentos na vida que o extrovertido ele precisa se extroverter, uma situação de trabalho, por exemplo, enfim. E aqui o extrovertido precisa se introverter, segurar um pouco mais a onda dele. Então pode haver, né, no teste psicológico uma diferença, uma alteração, mas na íris não, a íris vai permanecer assim. Em cima dessas duas atitudes, nós temos as funções da nossa personalidade. Nós aqui, são 4 funções, vou mostrar 2 por vez. Aqui nós temos essa íris e a seta aponta o quê? Essas manchas, né? Veja, eu até poderia me valer da íris para, junto com a análise psicológica, fazer a análise fisiológica. E eu estaria de cabelo em pé com essas manchas escuras aqui, né? E aqui nós temos essas formas de pétalas, que também me deixaria de cabelo em pé, né? Nós temos aqui pétalas abertas, né? Aqui, né? Mas nós temos pétalas fechadas. Quanto mais fechada, mais grave a situação. Quanto aberta, mais fácil de tratar, né? Na primeira íris, que apresenta esse padrão de manchas, né? O que se sobressai são as manchas, nós temos uma pessoa pensamento, que é uma pessoa bem racional, que segue a lei. Ah, aqui está dizendo que é para fazer desse jeito, então é assim que tem que ser feito. Ela não se perde em divagações. Tem uma norma, tem uma regra, ela vai seguir. Aqui a pessoa sentimento. A pessoa sentimento, ela também tem um padrão mais racional, mas a racionalidade dela tem a ver com ela mesma. Então, a pessoa que tem uma íris cheia de flor, né? Flor é o termo que usou o Dennis Johnson no método Haid, uma pessoa flor. Ela é uma pessoa que vai dar muito mais valor aos valores próprios. Então, ela não vai fazer as coisas em função de uma lei, de uma regra, com o pensamento. A regra é dela. Então, eu faço isso porque eu gosto, porque isso tem a ver comigo, eu vou me sentir melhor, porque é um valor, é uma coisa que tem, uma situação que tem valor para mim, independente de normas e regras. Se ela é obrigada a fazer uma situação, né, uma ação em função de uma norma e regra, ela até vai fazer, mas não vai estar totalmente realizada, como se não fosse ela fazendo. 2 outras funções, então, nós temos nessas íris aqui. É uma íris verde, né? E vocês vejam que ela não tem sinal, não tem tanta pétala, ela parece essas fibras, olha, tá vendo que a fibra é muito lisinha e tal, né? E essa outra íris, que além de manchas, tem as pétalas, né? As fibras são frouxas, que a gente fala, né? Enquanto que a fibra é bem retinha, que é frouxa. Na primeira íris, nós temos uma pessoa sensação, que é uma pessoa que é voltada muito para a sensação mesmo dos sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição. E é uma pessoa, por exemplo, uma característica legal é assim, ela chega numa festa, em 5 minutos ela sabe todo mundo que estava lá, a roupa que estava usando, todos os detalhes. Se alguém perguntar quem estava na festa, com que roupa estava, ela vai saber dizer. A pessoa, a sensação, ela tem muito aflorados os órgãos dos sentidos. Ela vai se vestir melhor, ela vai saber combinar as roupas, né? Ela se sentir fome, ela vai sentir fome de verdade, a ponto de ficar quase louca. Senão, enquanto não comer, não passa aquela fome. E aqui nós temos a pessoa, tipo intuição, que é a pessoa, vamos imaginar a mesma festa, que a pessoa, a sensação, foi lá e viu onde estava todo mundo, cada detalhe e tal. E a pessoa, a sensação, como que ela agiria nessa festa? Ela nem iria, porque ela iria esquecer. Ela ia pegar o endereço errado, ela ia bater na casa errada. Se tivesse que pegar um amigo na esquina, ela ia passar direto e esquecer do amigo. A pessoa, a intuição, tem a ver com o mundo das ideias. É a função
dos inventores, né? Eles vivem no mundo das ideias, e a ideia vem e passa. Está pensando numa coisa, bolou uma coisa legal, daqui a pouco já vem outra, e aí é aquela pessoa que vive no mundo da lua. Tem alguma função melhor ou pior? Aqui é um resumo das funções e atitudes. Tem alguma função, alguma atitude melhor ou pior? Não, não tem. Todas são partes do ser humano, faz parte da nossa personalidade. A questão é que nós temos atitudes, né, que comandam. Por exemplo, uma pessoa pode ser introversão e a extroversão estar escondida no inconsciente. Nós temos pessoas que podem ser o pensamento dominante e a sensação auxiliar. Então, uma pessoa que vai agir com pensamento, e ela vai ser muito concreta. Então, essa concretude da sensação vai reforçar o pensamento. Se não tiver enquadrado vírgula por vírgula, essa pessoa não vai fazer, e ela vai exigir dos outros isso. A pessoa ela pode ter, então, se ela tem o pensamento como dominante, o oposto, que é o sentimento, vai estar no inconsciente. Mesma coisa aqui. O oposto da sensação é a intuição, enquanto aqui é o mundo das ideias, aqui é o mundo concreto. A pessoa é sensação, a intuição está no inconsciente, e vice-versa, né? Uma pessoa que seja sentimento, olha, vamos pegar diferente. Uma pessoa que seja intuição dominante e ela tenha aqui a introversão como atitude. Imagina uma pessoa que vive no mundo das ideias voltada para si. Dificilmente ela vai ter um contato com o mundo, ela vai viver alienado. Pode ser aquelas crianças quase que autistas, né? Que não se comunicam. E ela pode ter como auxiliar uma outra função que pode ser o pensamento ou o sentimento, né? Então, bem resumidamente, eu já dei, acho que uma palestra no capítulo sobre tipos de personalidade, é isso que nós vemos na Iris. Então, eu não preciso fazer um teste para saber como a pessoa é, na sua essência. Mas eu preciso aplicar um teste para ver como ela está na atualidade. Porque ela pode estar atuando como extroversão, mas sendo intuição. Ela pode ser uma pessoa sensação, mas estar atuando um pouco mais com a sua intuição, ou um pouco mais com o seu sentimento. Isso é o teste que vai me dar essa informação. Partindo já para o último slide, eu queria trazer aqui um comparativo para vocês entre o método junguiano e o método Haid. E aqui eu queria fazer uma observação, que é o seguinte: Jung desenvolveu o método dele de atitudes e funções, são os tipos psicológicos, em 1921. E o Danny Johnson, em 1984. E olha o que o Danny Johnson desenvolveu e disse que não foi baseado em Jung, o que eu duvido. Porque ele fala em fluxo, Jung fala em atitudes. Ele fala em introversão, reservado. Jung fala em introversão, si mesmo, voltado para si. Danny Johnson fala em extroversão, Jung em extroversão, né? Ambiente, aqui comunicação. Danny Johnson fala em padrões, em Jung fala em funções. Aquela íris verdinha que eu falei com as fibras tudo retinha, no método do Danny Johnson é corrente, ou sinestésico, olha, sinestésico com movimento, com sensação. Jung fala, em vez de corrente, fala sensação e sentidos. Tem tudo a ver sentidos com sinestésico. Danny Johnson, no método do Haid, fala joia. Joia é aquelas manchas escuras, a íris que desponta mais as manchas escuras, né? E Jung já fala em pensamento. É uma pessoa joia, né, que é mental, visual, ou seja, olha aqui, pensamento visual tem que estar escrito, tem que estar preto no branco, senão não vai funcionar. Aquelas pétalas que eu mostrei para você, aquela íris com pétalas, é chamada uma íris-flor, uma pessoa flor, né? No caso do método junguiano, uma pessoa sentimento. Veja, emocional, auditivo, né? O auditivo está meio fora, mas mais emocional. A pessoa sentimento, ele está falando como auditivo aqui, mas é muito mais com o si mesmo, né? Com os valores pessoais, ou seja, emocional. Ela age mais pela emoção dela, né? Do que pela propriamente razão, racionalização. E, por fim, né, o padrão agitador
ou a pessoa agitador, que é aquela íris que tem tanto pétalas, né, quanto manchas, que ele fala como extremista. Já Jung fala, em vez de agitador, intuição e irracional. É aquela pessoa que troca meio os pés pelas mãos, que não fala um negócio, dali a pouco muda, parece meio louca, né? Meio cientista, assim. Então, muito irracional. Então, vocês têm aqui o método Haid, de 1984, que, para mim, particularmente falando, ele desenvolveu em cima do método junguiano. Só que num estudo em cima da íris. A psicoideologia que eu estudei, que, vamos dizer assim, de certa maneira, eu, modéstia à parte, desenvolvi, é baseado totalmente no método junguiano, também em cima da íris. Não vendo aquelas áreas como da graça, né, do coração, aquelas áreas que mostrei no método. No método junguiano, em que a gente se pautaria? Nas manchas das íris e os órgãos que estão envolvidos. Então, a gente usaria da simbologia de um órgão, a simbologia de uma víscera, para entender o funcionamento psicológico da pessoa e poder atuar numa situação que já está estabelecida ou preventiva. Por exemplo, uma mancha no coração, né? Eu estaria mais preocupado com a questão do amor. Se essa pessoa está amando demais ou de menos. Uma mancha no cérebro, por exemplo. Eu ficaria preocupado, né? Como que são as situações, como ela vive as suas situações emocionais e mentais. Como que está o emocional dessa pessoa, né? Uma mancha, por exemplo, na coluna, que é a estrutura. Uma mancha, por exemplo, na bexiga. Eu estaria preocupado, bexiga, dentro da medicina tradicional chinesa, tem ligação com o rim, emoção do rim, o medo. Então, a irisdiagnose, como a psicologia junguiana, e aí eu digo que o meu conselho de psicologia, infelizmente, é burro, porque ele tem uma prática, né? Uma situação que a gente pode usar na clínica de uma maneira tão rica e a gente não pode. Então, associar iridologia ou irisdiagnose com a psicologia, com a medicina tradicional chinesa, daria um arcabouço de conhecimento e de possibilidade de ação terapêutica inimaginável. O problema, os psicólogos, seria assim, é baseado na teoria junguiana. Poderiam se valer de outros métodos? Sim, beleza. Mas eu acredito, né, pelo meu estudo, pela minha prática clínica, eu uso muito da simbologia no consultório, que o método junguiano é o mais adequado, que melhor se presta para isso. E a teoria junguiana é complicado, nem todo mundo gosta, acha muito complexa, muito intuitiva, né? Então, uma pessoa a sensação que precisa do concreto, ela vai, dos órgãos de sentido, para que teoria ela vai pender? Behaviorista ou freudiana. E Jung, ele se separou de Freud, ou Freud de Jung, né? Eles se juntaram no primeiro momento por causa da função pensamento. Os dois eram função pensamento. Por isso eles se deram bem. Mas, conforme a coisa foi evoluindo, o conhecimento, as teorias dele, Jung foi mais para o lado da intuição inconsciente, que não se vê, e Freud foi mais para o lado da sexualidade, da sensação, dos sentidos, que é mais concreto. E aí é que está o motivo da ruptura dos dois. Extremamente de ordem psicológica e de personalidade.